Cara, você já parou pra pensar como é que um problema psicológico se torna um problema de fato? No vídeo de hoje eu quero te explicar como é que isso acontece e como é que a gente pode cuidar disso na terapia. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Pra gente entender como é que um problema psicológico vai se tornar de fato um problema, é interessante que a gente olhe para um modelo que existe na psicologia chamado de diátese-estresse. Ele é composto aí por 3 elementos que nos ajudam a entender realmente por que determinadas situações são adoecedoras psicologicamente para algumas pessoas e para outras não. E esse modelo, ele basicamente explica pra gente que a gente tem algumas vulnerabilidades, que a gente pode passar por alguns eventos, algumas situações que são estressantes pra gente e que isso pode desencadear num problema ou até mesmo numa psicopatologia. Eu já falei sobre isso lá no meu perfil no Instagram, mas vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos pensar que uma pessoa ela tem muita dificuldade de lidar com a morte. A morte para ela é algo que vai ser sofrido, a perda de uma pessoa, seja ela uma pessoa próxima da família ou até uma pessoa distante. Quando ela vê notícias aí sobre pessoas famosas que faleceram, ela fica muito mexida com isso. E o assunto da morte, o tema da morte, é um assunto que a deixa vulnerável, porque ela não tem ali as habilidades necessárias para lidar de uma forma saudável psicologicamente com esse tema, com esse assunto. E aí, vamos supor que essa mesma pessoa, ela perde a mãe dela falece num acidente de uma forma um pouco mais abrupta. É muito mais provável que essa pessoa esteja mais vulnerável, que ela tenha um fator de risco, uma disposição maior a desenvolver um adoecimento do que uma pessoa que tem mais habilidades psicológicas para lidar com o tema da morte, entende? É nesse ponto que as vulnerabilidades elas são acionadas na hora de um evento, de uma situação estressante que pode desencadear num problema muito maior. E todos nós temos as nossas vulnerabilidades, temos os nossos pontos ali que não são tão fortes e sólidos quanto outros que a gente tem. E isso é natural que aconteça e que seja assim. E é natural também que na vida a gente passe por diversos fatores estressantes, por diversas situações que mexam com as nossas vulnerabilidades, que mexam também com os nossos pontos fortes, que a gente vai tirar de letra a situação, por mais que seja estressante. A questão aqui não é a gente patologizar a situação ou a nossa própria vulnerabilidade, mas sim aprender novas habilidades, novas ferramentas para lidar com esses pontos que vão ser mais difíceis para a gente. E como é que a gente vai cuidar, vai olhar para isso dentro da terapia? O que acontece dentro da terapia é que geralmente quando a pessoa chega, vamos usar esse exemplo, tá? Dessa pessoa que perdeu a mãe, que já tinha essa dificuldade de lidar com a morte e com a perda das pessoas de maneira geral. Quando ela chega na terapia, geralmente o evento estressor, ou seja, a morte da mãe nesse caso, vai ser mais o contexto que ela vai trazer, que ela vai contextualizar o problema, os sintomas que ela está sentindo e o sofrimento que está sendo levado em consideração ali. Na terapia, grande parte do meu trabalho, né, e do nosso trabalho ali em conjunto para mudar, vai ser de conseguir mapear essas vulnerabilidades, de entendendo ali o que é que está atrelado a essa dificuldade de lidar com a morte. Então, quais são as crenças que ela tem a respeito disso, quais são as crenças que ela tem a respeito de si mesma, porque isso pode estar influenciando também se ela não se acha capaz, por exemplo, de se cuidar, de se virar sozinha, então ela sente que precisa de ter pessoas ali sempre por perto para auxiliá-la. Todas essas ideias e tudo isso a gente vai mapeando na terapia. Tanto as vulnerabilidades quanto os pontos fortes ali, né? Onde ela pode se ancorar, onde ela pode realmente se segurar como um pilar ali estruturante para passar pelas adversidades. E com o tempo a gente vai vendo ali o que pode ser modificado e o que vai ser um pouco mais difícil de ser modificado, que talvez a gente coloque ali como objetivos e como metas de um prazo mais prolongado. Além de entender ali quais são as vulnerabilidades, de ir mapeando, esse é um grande exercício de autoconhecimento também, né? A gente vai olhar para o problema, para a psicopatologia, se tiver alguma ali. Entender como é que ela está se manifestando. Porque, gente, por mais que o problema seja o mesmo, depressão, 2 pessoas com depressão, os sintomas que cada uma manifesta, a forma como cada uma lida com esses sintomas, enfrenta os desafios do adoecimento, vão ser diferentes, vão ser distintas. E a gente precisa entender isso, porque para uma pessoa vai ser necessário primeiro cuidar de determinada situação, e aí a gente do lado de cá vai usar uma técnica específica, e para outra não, para outra a gente vai precisar abordar por um outro ângulo, porque é o que está mais carente de atenção e cuidado naquele momento.
Então é muito importante que a gente entenda ali de que maneira aquele problema está sendo um problema para a pessoa, porque para cada um vai ser sim diferente. E a partir disso a gente vai, mais uma vez, adquirindo, ensinando habilidades, trabalhando, praticando essas habilidades e modificando algumas crenças ali que podem estar atreladas, arraigadas, enfim, dificultando a pessoa de interpretar aquela situação da maneira mais saudável possível para ela. E é dessa forma que a gente vai trabalhando com esses problemas dentro da terapia. Mas uma coisa que eu queria enfatizar aqui com vocês é que nesse modelo de ATES e estresse eu falei para vocês das vulnerabilidades, dos estressores e do problema, né, que pode acontecer em decorrência da interação desses dois primeiros fatores. Mas vocês percebem que os estressores, o fator desencadeante, a situação ali, ela é algo que vai ser mais contextual para o ambiente da terapia e do processo terapêutico do que esses dois outros elementos? Isso acontece, gente, porque a gente precisa voltar a nossa atenção, voltar o nosso foco para aquilo que a gente consegue mudar. Geralmente, situação estressante, o evento aconteceu, já foi, já engatilhou, já despertou. E não tem nada que a gente pode fazer a respeito daquilo, mas a respeito de como os sintomas estão aparecendo em você, de que maneira você está enxergando essa situação, o que é que está ancorando toda essa tua visão que você está tendo do caso. Isso sim é possível da gente modificar, da gente melhorar nesse sentido, para que você se torne mais saudável diante dessa situação. E isso é algo que é muito importante para quando a gente pensa em resolução de problema de maneira geral. É importante que a gente consiga voltar a nossa atenção e os nossos esforços também, a nossa energia que é limitada, para aquilo que a gente de fato consegue modificar. Quis trazer um pouco para vocês aqui esse modelo de ATES e estresse, que é bem interessante da gente entender, para saber mais sobre o funcionamento da terapia também, mas que vocês possam perceber como é importante a gente manter esse foco naquilo que está nas nossas mãos para ser modificado. Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa a respeito disso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, que semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Um abraço e até lá!